Glória a Deus, louvado seja o Senhor, porque nós estamos diante da sua presença e também envolvidos com aquilo que é a prioridade do coração de Deus, que é a redenção, a salvação, o ser humano ser alcançado para voltarmos ao nosso projeto original, que é o Éden. O primeiro Adão falhou, mas veio o segundo Adão e ele esteve entre nós e revelou a graça de Deus e pavimentou um caminho para todos nós. E não somente isso, mas ele nos estabeleceu também como capazes de, através do Espírito Santo, promover um caminho de redenção também. E por isso, nós vivemos a missão de Deus nesse tempo e todos nós somos chamados. Existe uma grande realidade que nós precisamos pensar, é de que o grupo de discípulos não é separado entre os chamados e os não chamados. Todos nós somos chamados. O que existe são chamados específicos. E esses chamados específicos, eles vêm com bandeira de país, com cor de pele, ele vem com destinos, ele vem com idade, ele vem com habilidades específicas. Agora, todos nós somos chamados para pregar o Evangelho. E esses missionários que foram, o que nós fazemos? Nós mantemos eles, porque eles têm um chamado específico. Só que nós que ficamos aqui, não apenas contribuímos, não apenas oramos, nós também vamos. E vamos aonde? Hein? Para o seu funcionário, para o seu vizinho, para o seu patrão, para as ruas da nossa Jerusalém. Você pode dizer para quem está do seu lado, diga para ele assim: se você não vai para as nações, você vai para a sua Jerusalém. O bom da nossa Jerusalém, irmão, é que a gente descendo as escadas, a gente já está nela. Amém? E o nome do Senhor Jesus pode ser glorificado através da minha e da sua vida. Amém? Abra sua Bíblia comigo, nós vamos pensar um texto nesta noite. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16, versículo 11. Vamos ler o texto, tem uma versão comum no Data Show, vamos nos deter a ela. Diz assim: E navegando de Troade, fomos correndo em caminho direto para a Samotrácia e no dia seguinte para Neápolis. E dali para Filipos, que é a primeira cidade desta parte da Macedônia, e é uma colônia, e estivemos alguns dias nesta cidade. Amém? Sente-se por bondade. A sua atenção é extremamente importante para entendermos nessa noite esse texto e aquilo que Deus quer comunicar ao nosso coração. A cidade de Filipos era uma cidade importante do Império Romano. Por mais que pequena, mas ela tinha uma grande relevância para a sua época por causa de alguns fatores. O primeiro, pela região que ela estava localizada. Ela era a entrada de um novo continente. Consequentemente, a saída de um. Quem vinha da Ásia para entrar na região da Europa, passava pela cidade de Filipos. Quem saía da Europa entrando para a região da Ásia, consequentemente, ia passar por Filipos também. Não é uma cidade grande como Antioquia e outras cidades que o apóstolo Paulo esteve. É uma cidade de aproximadamente 10 a 15 mil habitantes, segundo os historiadores. Mas é uma cidade extremamente relevante. Além disso, é uma cidade que ela está próxima do mar. Porque o autor vai dizer que eles navegaram e estiveram até Filipos. Eu lembro você que a época que nós estamos falando é de aproximadamente 50 a 55 a.C. E um dos principais meios de locomoção são as embarcações. Então, se uma cidade ela é portuária, consequentemente ela é uma cidade
de muito retorno e de grande importância. Além disso, o governo romano, ligando as 32 províncias que já havia conquistado, passa por Filipos, que ficava no alto de uma montanha, segundo alguns historiadores. A via que eu e você estudamos até na escola, chamada Via Egnatia. Ou seja, ela é uma rota comercial. Além disso, é uma cidade criada em homenagem a um antigo soldado, parente de um rei, que lutou e venceu batalhas em nome de Roma. E essa cidade se tornou como se fosse uma cidade dos aposentados, militares aposentados. E Filipos então carrega um peso da cultura. Alguns comentaristas bíblicos vão dizer que Filipos era uma pequena Roma em questão social, política e espiritual. Para esta cidade, Deus vai conduzir o apóstolo Paulo na sua segunda viagem missionária. E a partir dali, as portas do Evangelho vão se abrir para a Europa e, consequentemente, para que o Evangelho chegasse até nós no dia de hoje. É interessante pensar que, quando o apóstolo Paulo vai para esta cidade, ele não tem o planejamento de ir até Filipos. Por quê? Quando o apóstolo Paulo faz a primeira viagem missionária, capítulo de número 13, ele vai estabelecer algumas igrejas. Logo que ele volta, ele tem problema, porque os gentios ouviram sobre o Evangelho. Então precisa de um concílio, e isso é feito no decorrer do capítulo 15. Tratado algumas realidades, e agora o apóstolo Paulo empreende uma nova viagem, e a nova viagem tem um propósito: visitar as igrejas estabelecidas na primeira viagem missionária. Dar apoio aos irmãos, ver como as igrejas estão e, consequentemente, talvez plantar algumas novas igrejas. Mas a região que ele vai é até a região da Ásia, o máximo a Ásia Menor. Mas quando ele está navegando, quando ele está indo, nós vamos ver que Deus começa a trabalhar para levar o apóstolo Paulo até a cidade de Filipos. Conduzir ele até lá. E a primeira verdade que eu quero expressar a mim e a você nessa noite, pensando o texto e aplicando o texto, é de que há uma vontade de Deus em alcançar a cidade e manifestar nela a sua glória, o seu querer e a sua vontade. Eu preciso que nós venhamos entender nessa noite que quando Deus olha para as cidades, Deus não está apenas olhando talvez para julgar, talvez para trazer sobre os homens o julgamento dos seus pecados, mas Deus em primeira mão está olhando para as cidades e dizendo: nela revelar a minha glória e a minha vontade. Eu quero nela estabelecer o meu reino. Eu quero nela estabelecer o meu governo. Quando Deus olha para as cidades, e a gente vê isso muito claro quando Ele manda Jonas para Nínive, a intenção não era em nenhum momento destruir a cidade, mas salvar ela e levantar nela um altar de adoração. Eu quero crer nesses dias e abrigar isso no meu coração e na minha mente, que quando Deus olha para Catanduvas, Deus quer estabelecer ainda mais o seu reino nesse lugar, e ainda mais o seu trono de adoração, e Ele vai fazer isso a partir de mim e a partir de você. Se a gente voltar no texto, capítulo 16, versículo 6, você vai ver que o Espírito Santo impede Paulo de pregar na região da Ásia. Quem impediu ele? O Espírito Santo. Ele vai e tenta entrar em uma região da Mísia e da Betínia, que era mais adiante. E quando ele vai entrar lá, o Espírito diz: aqui também não, aqui não quero. Então ele continua navegando, e quando eles chegam no limite, qual o limite? Troade. É o limite da Ásia. Dali para frente tem que passar a Macedônia e adentrar na região da Europa. Paulo não tinha planejamento de ir até lá. Provavelmente não tinha recursos para ir até lá. Provavelmente quando avisou os companheiros de viagem, porque viagem missionária é sempre assim:
Vamos comigo até ali, pode ir preparado para ir um pouquinho mais longe, ou para ficar um dia a mais, ou para viver uma coisa a mais, ou para fazer uma oferta a mais. Viagem missionária é desse jeito. E graças a Deus que na Bíblia já está isso. Então quando a gente ir na viagem, fique bem tranquilinho, não fique nervoso com quem está organizando. Amém? Glória a Deus e aleluia. Vamos em frente. Quando chegou em Troade, o responsável da viagem, vamos dormir e ver o que fazemos no dia seguinte. Quando Paulo está dormindo, ele tem uma visão à noite. Qual a visão? O varão macedônio diz a ele: passa a Macedônia e vem nos socorrer, ou vem nos ajudar. O mais interessante do texto de Atos é que quando Paulo levanta, conta a visão para todos os seus companheiros de viagem, Lucas escreve no texto dizendo: então entendemos que o Espírito de Deus estava nos chamando para aquela região, e nós não decidimos em resistir, nós não decidimos em nos opor, nós embarcamos e seguimos viagem, e entendemos que Deus estava nos levando para Filipos, e ali permanecemos uns dias. Eu vim pregar nessa noite: Deus continua interessado em alcançar cidades, e Ele tem esse sentimento pela cidade que eu e você estamos vivendo. Deus continua interessado em alcançar a cidade. Talvez eu e você andamos pela cidade apenas com interesses pessoais. É suprir as nossas necessidades, é conseguir um emprego melhor, é conseguir a minha formação, é conseguir a minha boa casa, o meu bom carro, e tudo isso está certo, mas está na hora de eu e você andar por Catanduvas, tendo o mesmo sentimento que Paulo teve em relação a Filipos, ouvindo o que Deus quer fazer nessa cidade, e em cada lugar que você entrar, em cada lugar que você sair, ter uma sensibilidade no meu e no seu coração, de entender de que Deus tem uma vontade para esse lugar, e Ele quer chegar até lá, e Ele vai fazer isso a partir da minha e da sua vida. Ei! Às vezes eu não gosto de pregar, e começa a embaçar para o lado do pregador. Mas o Espírito fala ao meu coração nessa noite, de que talvez tem lugares que Ele nos impede de entrar, porque Ele quer nos levar a outros dentro da cidade. E isso precisa ser recebido nessa noite, por corações que talvez estão mudando, ou tentando mudar de casa, mudando de emprego, talvez tentando mudar de cidade, e você não entende os bloqueios que estão acontecendo. Talvez Deus está fazendo algo para que você permaneça no mesmo lugar, ou adentre em outro, porque Ele quer resolver algo naquele lugar, através da sua vida. Foi assim com Paulo: não prega na Mísia, não prega na Betínia, não prega na Ásia Menor, vai para Filipos, mas não tenho recurso para ir até lá. O planejamento não é esse, o script da viagem não é essa. Não importa, Paulo, eu tenho um plano com essa cidade, eu vou te levar até lá. Você vai chegar lá e você vai revelar naquela cidade o plano que eu tenho para ela. Que haja sensibilidade do Espírito em nós, que haja temor à voz do Senhor, e que a gente não seja guiado apenas pelos sentimentos terrenos, que a gente não seja guiado apenas por aquilo que os nossos olhos brilham, que a gente não seja guiado apenas pelos status, mas que a gente entenda: estou no lugar certo, debaixo da direção certa, e posicionado na voz certa, que é do Espírito Santo, me guiando na cidade de Catanduvas. Há uma vontade do Senhor para esse lugar, e Ele quer os Paulos dele nesse tempo, para entrar nos mais diversos lugares, nas mais diversas ruas, e quanta necessidade há nesse lugar. Deus tem me colocado no meio de um cenário de necessidades. Está aqui é o Giane também, que trabalha com isso. É o dia inteiro. E esses dias eu fiquei absurdo quando eu terminei.
o plantão. E eu disse: Senhor, eu preciso entender melhor o porquê que estou aqui. Essa cidade precisa que eu e você venhamos entender o que Deus tem para ela. E entender que eu e você não estamos apenas ocupando esse lugar. De que não apenas vivemos aqui porque é bom, porque é confortável. De que não apenas vivemos aqui porque a nossa família cresceu aqui. De que não apenas estamos aqui porque não temos outro lugar para ir. Nós estamos aqui porque Deus tem um plano para esta cidade. E esse plano vai ser revelado a partir da minha e da sua vida. E a gente precisa entender essa verdade. Entenda isso e se coloque à disposição do Espírito Santo e deixa Ele te direcionar nessa cidade, porque Ele tem e continua tendo uma vontade para as cidades. A segunda verdade é de que para nós revelarmos essa vontade de Deus na cidade, a gente precisa estar disposto a se mover com novos métodos, com novas estratégias. Por quê? Se você olhar o capítulo 13, estudar um pouco mais do movimento de Paulo, você vai ver que todas as igrejas que Paulo plantou, ele fez. Até Filipos, é claro. A gente não está falando do capítulo 17 nem do 18. Ele fez isso a partir de um ponto e de uma estratégia. Qual? Pregar na sinagoga. Paulo chegava, procurava a sinagoga da cidade, adentrava ali, pela formação que tinha oportunidade, e falava sobre a lei, trazendo uma apresentação do Messias, e a partir dali pregava o Evangelho. Método funcional. Quando ele chega em Filipos, o que ele tem? Um bloqueio. Porque alguns historiadores vão dizer que os judeus que haviam em Filipos não quiseram ouvir Paulo na sinagoga. Outros historiadores vão dizer de que Filipos não tinha sinagoga. A verdade é, tendo ou não tendo, é que Paulo não conseguiu pregar em uma sinagoga como antes. Mas o que me chama a atenção é que Paulo não vira as costas da cidade. É que Paulo não diz: ouvi uma voz errada que me mandou para cá. Paulo atualiza o seu método de pregação à realidade que ele está vivendo. Não tem sinagoga em Filipos, tem a beira do rio. E o que acontece na beira do rio? As mulheres se reúnem para lavar as suas roupas, fazerem seus afazeres domésticos, só que elas são piedosas, então elas oram também na beira do rio. Quando Paulo chega lá, ele diz: essa é a minha nova sinagoga, e é aqui que eu vou pregar o Evangelho, é aqui que eu vou dar testemunho de Jesus. Ou seja, ele está atualizando o método. Ele não está engessado. Ele não está trabalhando de um único jeito. Ele não está trabalhando de uma única maneira. Sabe aquele negócio nosso de insistir em projetos que já não dão mais certo? Ele está disposto a atualizar. Ele diz: Deus quer me usar de uma forma diferente aqui. E dessa maneira que Deus quer me usar, eu estou pronto, eu estou disponível, e eu vou fazer com que ela aconteça. E então ali ele prega o Evangelho, e ali o resultado aparece. A minha pergunta é: o que você está guardando aí dentro, que poderia ter virado uma chave para a evangelização nessa cidade? O que você está guardando aí dentro, que ainda você não trouxe para a liderança e disse a ela: Deus falou comigo para a gente evangelizar desse jeito? Pode você estar dizendo: ninguém nunca fez isso, ninguém nunca pensou isso. Essa é a chave de virada, e é isso que Deus quer para esse tempo. Venha e traga e apresente, porque Deus tem falado ao seu coração, Deus tem ministrado sobre a sua vida, Deus tem trazido ideias. Ou tu acha que nós não servimos a um Deus criativo? Ele é um Deus criativo. Esses dias parei para pensar e falei: Senhor, como tocar as pessoas sem ser um xaropão, né? Aí o Senhor falou comigo:
Escreve umas cartas, imprime num papel diferente. Paciente saiu do teu carro, você entrega para ela e vai embora. Não tem problema com ninguém. Estou fazendo, estou escrevendo. Por enquanto vou devagar, não dá para abordar todo mundo e dizer vou orar por você. Tem uns que não dá. Tem uns que diz antes de sair do carro vou orar por ti. Estamos sozinhos, tudo, né? Amém? Deus tem falado contigo algo diferente ou não? E você tem pensado, nunca fizeram isso, ninguém agiu dessa forma. Fica tranquilo, você está como Paulo em Filipos. É hora de fazer algo diferente naquele trabalho. É hora de fazer algo diferente nessa família. É hora de fazer algo que vai virar, que vai abrir a porta para o Evangelho. E o nome do Senhor Jesus vai ser glorificado. Eu quero dizer nessa noite, a mim e a você, Deus está nos dando estratégias novas para ganharmos essa cidade. Vamos encarar isso com fé e com ousadia, e o nome do Senhor Jesus será glorificado. Ei, lá na beira daquele rio estava uma mulher chamada Lídia. Ela ouve a pregação, o Espírito move no seu coração. Ela não é uma simples mulher da cidade, ela é uma comerciante. Ela tem condições, ela tem posses. Ela é uma mulher que veio para investir em Filipos, para aproveitar a rota comercial. Ela vende tecidos tingidos, é coisa que só rico compra. Lídia se converte, bate no ombro de Paulo e diz: o culto de amanhã, não se preocupa, vai ser no centro da cidade, na minha casa. E a igreja se estabeleceu lá. Sabe por quê? Quando a gente atualiza os métodos, Deus nos leva a tocar gente diferente. E aqui entra o terceiro tópico da minha palavra. Deus quer nos usar para tocar a diversidade da cidade. Não perca a linha, o raciocínio. Primeiro, Deus tem uma vontade para a cidade. Entendido isso? Segundo, precisamos atualizar os. Terceiro, Deus quer tocar a diversidade da cidade. Olha o que ele faz em Filipos. Primeira pessoa que se converte, que o texto cita, eu acredito que foi muito mais, mas o texto cita 3. Primeira é Lídia. Quem que é ela? Ela é de cultura asiática. Ela veio de um lugar chamado Tiatira. Ela veio de fora. Segundo, ela tem uma ocupação de comerciante. É gente do dinheiro. Ela é de religião gentia, uma religião tradicional, mas que já está desgastada, que precisa viver uma atualização, a revelação do Messias. Aquele tradicionalismo não serve para mais nada, é só ritual vazio. Lídia se converteu, como quando Paulo saiu para evangelizar e ele teve êxito. Lídia se converteu. Teve uma segunda pessoa que se converteu e o texto cita. Ela é uma menina chamada de menina adivinha. Ela fazia adivinhações. Paulo saiu um dia para dar uma volta em Filipos. Ela vem atrás deles gritando: ouçam esses homens, porque trazem para nós boas notícias. O inimigo queria fazer uma confusão na mente do povo. Paulo olhou para ela e disse: espírito mal, sai dessa mulher. E ela foi liberta, se converteu na hora, e o nome de Jesus foi glorificado. Mas quem é ela? Ela é de cultura grega. Primeira asiática, segunda grega. Ela é o quê? Faz o quê? Ela é escrava. Diferente de Lídia, que é comerciante, ela é uma mulher simples. Tudo que ela ganha vai para a mão dos seus senhores. É uma mulher muito carente, mas foi alcançada pelo poder do Evangelho. Porque o Evangelho, ele não é só para um grupo de pessoas. Ele alcança desde o mais rico até o mais pobre da cidade. Esse é o poder do Evangelho. Ela é de que religião? Nenhuma. Ela é dominada por demônios. Ela precisa ser liberta.
ela é acorrentada, mas Jesus foi até Filipos, não só para libertar Lídia da religião, mas para libertar aquela menina dos demônios, porque esse é o poder do Evangelho, e esse é o Jesus que nós pregamos nessa cidade. Quando que Paulo alcançou ela? Quando saiu para dar uma voltinha na cidade. É eu e você levando nossos filhos no parque e fazendo a obra de Jesus, e o nome dele sendo glorificado. Há um terceiro. O terceiro é o carcereiro. Da onde que ele vem? Ele não é nem asiático nem grego, ele é romano, de formação do império. Qual a profissão dele? Ele é um servidor público. Qual a religião dele? Ele não tem, ele serve ao seu senhor, César, o grande imperador. Mas Jesus também entra nessas repartições. Por causa daquela menina que foi liberta e parou de gerar lucro aos seus senhores, Paulo foi açoitado e foi preso. Meia-noite está ele e o companheiro dele fazendo o que na prisão? Reclamando e murmurando? Meia-noite eles estão cantando. Vem um terremoto, chacoalha aquela prisão, as portas e as cadeias são abertas. Quando o carcereiro vê, todos os presos vão fugir, eles vão cobrar a minha vida, eu vou me matar. Quando ele vai tirar a própria vida, a voz de Paulo vem no meio da escuridão dizendo: não te faças nenhum mal, todos nós estamos aqui. Crê no Senhor Jesus e será salvo. Aquele carcereiro creu, foi salvo e foi batizado no outro dia. Ei, o poder do Evangelho entrou naquela prisão. Mas entrou a partir de quem? Hein? Dos anjos? Não. Entrou a partir de Paulo. Eu e você precisamos ressignificar muitos lugares que a gente anda. Como é que Jesus vai entrar naquele hospital? Como é que Jesus vai entrar nessa família desse cunhado que te chamou lá para resolver um BO nesse domingo à tarde e você foi reclamando? Como é que Jesus vai entrar nessa empresa? Se não é você lá abençoadinho. Paulo está numa prisão, amarrado, mas mesmo numa prisão, 39 chibatadas, deu tempo de frutificar para o reino e gerar uma vida naquele lugar. Eu venho pregar nessa noite, é hora de ressignificarmos os nossos momentos de crise e as nossas circunstâncias. Deus está querendo usar eu e você, debaixo de açoite, debaixo de prisão, debaixo de sofrimento. Ei, o inimigo achou que ia matar eu e você, não vai não. No meio dessa prova, no meio dessa luta, no meio dessas lágrimas, no meio desse sofrimento, a gente vai gerar vida, a gente vai pregar o Evangelho e gente vai conhecer Jesus a partir de mim e a partir de você. Ei, o inimigo não vai matar eu e você, ele não vai acabar comigo e com você não. A gente vai sair mais forte e não vai sair sozinho, vai sair levando o carcereiro junto e dizendo: esse eu gerei nas minhas prisões. Na noite mais escura da minha vida, esse foi gerado lá. Na noite mais doída da minha vida, esse foi gerado lá. Porque esse é o poder do Evangelho, esse é o poder da graça, Túlio, e esse é o poder de Jesus, que nos usa na cidade, para a glória do nome dEle. Não é para a morte não. Não é só para sofrimento não. Não é só para um testemunho do que Jesus é capaz de fazer. É para alcançar alguém. É para alcançar alguém que não seria alcançado em circunstâncias normais. Você está lá porque Jesus quer alcançar alguém. Então seja sensível ao que Ele está fazendo. Não perca isso de vista. Deus quer
alcançar a diversidade da cidade. Ele quer alcançar a Lídia, sim, uma mulher importante, relevante, do dinheiro, de posses. Mas Ele quer alcançar aquela menina simples, escravizada. Ele quer alcançar aquele servidor público. A nossa cidade é diversa, sim ou não? Não é um grupo específico de uma única pessoa, não. A nossa cidade está misturada. Tem gente de todo lugar, ela é pequena, mas pegou e gerou um negócio doido aqui. É gente de todo lado, de todo canto. Tá eu e você aqui que não nasceu nesse lugar, veio de longe. A gente está aqui porque Deus quer alcançar a diversidade da cidade. Eu venho te pregar nessa noite e pregar a mim para alcançar uma cidade diversificada. Deus tem uma igreja diversificada. Olha para quem está do seu lado aí que não é seu parente. Vamos fazer um exercício? Pergunta onde ele trabalha. Pergunta o bairro que ele mora. Ei, não vamos deixar salário, né? Vamos deixar quieto salário. Né, Tulião? Os lugares que você frequenta. Para uma cidade diversificada, Deus tem uma igreja diversificada. Tem gente rica nesse lugar, mas tem gente também que mora no lugar simples. Aqui dentro tem patrão, mas tem funcionário também. Aqui dentro tem político, mas tem também aquele que não quer saber de política. Aqui dentro tem o doutor fulano de tal, chama ele. Aqui tem aquele que não entende nada, que ama bater o seu cartão e dizer: minha função é só essa, está bom demais para mim. Aqui tem o idoso, tem o jovem. Aqui tem o tradicional, tem o criativo. Aqui dentro tem uma rapaziada que entende mídia. Tem eu e você que não entendemos nada. Para uma cidade diversificada, Deus tem uma igreja diversificada. Aqui tem quem profetiza, tem quem recebe profecia. Aqui tem quem prega, tem quem ouve a mensagem. Aqui tem quem usa o púlpito, nos pastoreia. Mas aqui tem quem amanhã entra numa empresa que talvez vão demorar muito tempo para chamar o nosso pastor presidente por causa do bloqueio da resistência. Você está lá, você é o instrumento de Deus naquele lugar. Você entra em lugares que eu não entro. Entra em lugares que você não entra. Isso é plano de Deus, é vontade de Deus, é graça de Deus. Nós não somos uma igreja de um único grupo. Nós não somos uma igreja de uma única cor. Nós somos uma igreja diversificada, escolhida por Deus para tocar uma cidade diversificada. E Ele vai nos usar para a glória do nome dEle, porque Ele está pronto a fazer milagres na cidade. Termino. Se a gente entender que Deus tem uma vontade para a cidade, se a gente atualizar os métodos na sensibilidade do Espírito, e se a gente entender que Ele quer alcançar a diversidade da cidade, e está aberto, é só não ser crítico. Entendeu? A gente fica, mas por que estão pensando nesse grupo? Por que fazer esse tipo de evento? Irmão, para com isso, pelo amor de Deus. Abre a sua cabeça. Nós estamos avançando na pregação do Evangelho e os métodos precisam ser diversos. Se a gente fizer isso, nós vamos entender que Deus está pronto para trabalhar na cidade. Quando Paulo chega lá, 3 milagres acontecem em 3 esferas específicas da cidade. O primeiro milagre é um milagre espiritual. Filipos conhecia um tipo de divindade, aquela divindade que operava por aquelas meninas. Então vinha muito dinheiro, vinha muito recurso para ouvirem aquele tipo de divindade.
Quando Paulo chegou lá, Jesus revelou o seu poder, que era maior do que aquela divindade. E Filipos conheceu um novo Senhor, conheceu o único e verdadeiro Deus. O primeiro milagre é um milagre espiritual. O segundo milagre que Filipos conheceu foi um milagre físico. Naquela meia-noite, e não tem como a notícia não correr na cidade, a cadeia tremeu. Irmão, e o que tremeu? Tremeu mesmo as algemas, tremeu as paredes, chacoalhou tudo. O que é isso? Cimento, madeira, isso é matéria, um milagre material. Filipos conheceu um Senhor que pode tocar na matéria. Então a gente pode pregar sobre cura, a gente pode pregar sobre milagre financeiro, a gente pode pregar que Deus vai dar casa, que Deus vai dar carro. Sim, a gente pode, porque Deus ainda continua tocando a matéria. E o terceiro milagre aconteceu na prisão. Isso aqui não é para inventar, irmão, é para a gente glorificar, amém? Quando Paulo e Silas estão cantando, Lucas escreveu que os outros presos, então significa que eles não estavam sozinhos. Tem mais gente ouvindo. Quando a cadeia treme, não foi só Paulo e Silas libertos, pelo que o texto dá de entender. Qualquer coisa depois a gente vem para a sala de baixo, né? Conversar. Quando a cadeia foi aberta, o que aconteceu? Os presos fugiram? Quando Paulo grita para o carcereiro, o que Paulo diz? Não te faças nenhum mal. Todos nós estamos aqui. Paulo está garantindo para aquele carcereiro: pode ficar vivinho da Silva, você não vai pagar a vida de nenhum preso que fugiu. Todo mundo está aqui. Eu não sei o que aconteceu nessa cadeia, eu só sei que houve um milagre moral também. A cadeia abriu e o preso não fugiu. Eu não sei quem é doido de fugir com cadeia abrindo desse jeito, com Paulo ali do lado. Só sei que o milagre moral aconteceu lá também. Você crê que Jesus tem milagre moral para a nossa cidade? Para sair desde a política e alcançar todas as casas, todas as famílias, alcançar a relação de marido e esposa, alcançar a relação de pai e filho, alcançar os órgãos públicos. Deus pode fazer e Deus está pronto. Em Filipos, Deus fez um milagre espiritual, Deus fez um milagre físico e Deus fez um milagre moral, porque Paulo foi sensível à voz do Espírito Santo. Se eu e você formos sensíveis, dia após dia, Deus vai nos usar nessa cidade para gerar milagres espirituais, físicos e morais também.